está passando por uma atualização, então vão ter outras novidades nesse manual, e aí eu convido, então, todos a lerem e a avaliarem, né, esse manual. E hoje comigo está o professor Zaconeta. Prazer em ter você, viu, Zaconeta? Obrigado, professora Cristina, bom dia. Bom dia a todos os amigos de Pernambuco e dos outros lugares do Brasil. Vimos a apresentação, muito bonita. É sempre uma honra estar com professoras tão conceituadas como a professora Gláucia Guerra e a professora Leila Katz. Queria somente dar a tônica de como são estas reuniões. A intenção destas reuniões é a gente promover o intercâmbio de conhecimento, a gente promover o intercâmbio de experiências, com o objetivo primordial de tomar ações que reduzam a morte materna. Então, queremos pedir, se tiver aqui no grupo médicos da atenção primária, se tiver enfermeiros, se tiver obstetrizes, que não se sintam constrangidos, que esta é uma conversa informal, que todos participem. Se alguém se sente um pouco mais acanhado para falar, faça pergunta ou comentário pelo chat, para que nós todos possamos nos enriquecer. Tudo bem? Então, isso dito, vamos passar a palavra para a nossa expositora. Vou pedir que quem não estiver falando, coloque seu microfone no mudo para não ter microfonia. Repito, estamos muito felizes. Mas acho que o grupo queria se apresentar primeiro, então eu acho que eles poderiam se apresentar e depois a expositora. Ótimo. A gente, todo mundo? Oi? Todos nós daqui de Recife? Pode se apresentar, pode todo mundo, né, Zaconeta? Todo mundo pode se apresentar. Certo, então, eu sou Leila Katz, eu sou médica obstetra, sou coordenadora da UTI obstétrica aqui do IMIP e preceptora aqui dos internos e das residentes, e venho trabalhando, né, desde o início da pandemia com gestantes com suspeita e confirmação de Covid-19, e já estamos aqui, né, acompanhando esse trabalho, né, de discutir os casos. Eu acho que é uma experiência muito boa, assim, a gente trocar ideias sobre essas experiências que são diferentes e complementares, tem sido um exercício muito enriquecedor. Então, é isso, as meninas podem se apresentar, as meninas que vão apresentar. Eu acho que Gláucia está em outro local do hospital, ela pode se apresentar também. Bom, meu nome é Karen, bom dia, eu sou interna, estou no 5º ano de Medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde, que tem como campo prático aqui o IMIP. Estou rodando agora no rodízio de ginecologia e obstetrícia aqui de serviço. Tenho um apego muito forte por essa área, gosto muito. E é isso, muito feliz de estar participando dessa reunião, de a gente estar discutindo um tema tão importante, que é a vacinação nesse período de pandemia. E é isso, espero que contribua aí para todo mundo que esteja participando. Eu sou Yasmin. Oi, doutora? Desculpa. Fala aí, Yasmin. Eu sou Yasmin, sou residente do 2º ano aqui do serviço do IMIP de ginecologia e obstetrícia. Nesse mês, a gente está rodando agora na gestação de alto risco, incluindo tanto não Covid quanto Covid, quanto a Covid. E trazer um caso que a gente vivenciou e tentar ver onde o nosso sistema falhou, para tentar evitar que a gente para tentar diminuir tanto a mortalidade quanto a morbidade materna associada ao Covid. Levantar essa discussão aqui de grande valia para todos. A gente espera contribuir. Ótimo. Pode começar. Quem não estiver falando, por favor, deixe seu microfone no mudo. Se puder compartilhar as suas imagens. Como a gente falou, né, a gente vai apresentar esse caso para vocês. Chegou... Peraí, um momento. Pronto, esse caso a gente vai compartilhar com vocês. É de uma gestante que chegou aqui no nosso serviço. ACS, 28 anos. Ela é natural e procedente de São Caetano, que é um municípiozinho que fica a 125 quilômetros de Recife. Ela é branca, casada, católica, possui ensino superior completo.
era professora. Quando a gente conversou com ela, ela falou que desde o início da pandemia ela começou a trabalhar remotamente, mas a cada 15 dias, mais ou menos, ela tinha reuniões presenciais com os pais dos alunos e com o corpo docente da escola dela. Em relação aos antecedentes obstétricos, ela era gesta 2 para 1. Esse parto dela foi um parto vaginal, termo, sem nenhuma intercorrência. Em relação aos antecedentes patológicos, ela negava qualquer tipo de comorbidade, mas referia apresentar uma alergia de pirona e um quadro de urticária moderada, cefalexina, que se resolvia com o uso de antihistamínicos convencionais. Em relação aos hábitos de vida, ela negava o uso de bebida alcoólica e tabagismo ao longo da vida dela. Ela foi admitida aqui no nosso serviço no dia 3 de junho de 2021, no curso de 26 semanas e 1 dia de gestação pela ultrassom de 6 semanas e 6 dias. Em relação ao pré-natal, ela já tinha feito 5 consultas, que não mostrou nenhum tipo de alteração. Era RH negativo e ela não havia tomado a vacina da Covid-19. Quando a gente perguntou para ela o porquê dela não ter tomado essa vacina para a Covid-19, ela afirmou para a gente que em conversa junto com a médica que fazia o acompanhamento dela pré-natal, elas acharam melhor não tomar por conta desse quadro de urticária que ela tinha. Então, elas tinham muito medo que desse alguma reação alérgica, então foi optado por ela não tomar essa vacina. Bom, dia 24 de maio, essa paciente iniciou com um quadro de tosse, astenia, mialgia e cefaleia. Mais ou menos 10 dias após o início desse quadro, no dia 2 de junho, ela procurou a unidade de saúde básica perto da sua casa, com piora dos sintomas. Quando ela chegou nessa unidade de saúde, foi visto que o quadro dela era mais grave, então ela foi encaminhada para a UPA de Caruaru, que é um município que teria uma maior estrutura para acompanhar essa gestante. E chegando na UPA, ela dizia que ela apresentou piora do desconforto respiratório e se queixava de disúria. No exame físico, ela tinha uma saturação de 93% em ambiente, uma frequência respiratória de 24, uma pressão de 100 por 60 e o BCF de 142. Lá na UPA foi realizado um sumário de urina que mostrou infecção urinária e foi feito um raio-x de tórax, que evidenciou consolidação pulmonar, principalmente em base de hemitórax esquerdo. Visto essa imagem de raio-x, foi levantada uma suspeita de uma pneumonia comunitária, então foi iniciada para essa paciente ceftriaxona e azitromicina, e ela ficou, né, na UPA de Caruaru do dia 2 ao dia 3 de junho, esperando uma vaga de UTI. Durante esse período, ela fez uso da máscara não reinalante, chegando até a usar 15 litros por minuto, enquanto aguardava essa vaga. No dia 3 de junho, ela fez um teste rápido antigênico, que foi positivo para a Covid-19. Ela consegue a vaga de UTI aqui para o nosso serviço. Ela foi admitida na UTI Cirag aqui do IMIP de meia-noite e 24. Chegou com estado geral grave, estava consciente, orientada, taquipneica, fazendo uso da máscara não reinalante a 15 litros por minuto. Teve uma história que durante o deslocamento aqui para o IMIP, ela fez um broncoespasmo, só que foi feito sulfato de magnésio, 2,5 gramas, que conteve esse broncoespasmo. No exame físico de admissão, essa paciente apresentou uma frequência cardíaca, apresentava frequência cardíaca de 97, uma pressão de 97 por 62, a escuta pulmonar dela tinha discretos sibilos e crépitos, principalmente em base desse hemitórax esquerdo, e ela estava saturando 95% em máscara não reinalante a 15 litros. Em relação ao exame obstétrico, ela tinha um BCF de 124, a dinâmica uterina ausente e o tônus fisiológico. Na gasometria da admissão, ela tinha um PDO2 de 70 e um índice ventilação-perfusão de 100. Bom, ela foi internada na UTI e no plantão diurno do dia 4, essa paciente ela evolui com a piora do quadro dela, apresentando a frequência respiratória de 52, já fazendo uso de VNI. Então, foi conversado com a paciente e foi optado pela intubação orotraqueal, que foi realizada às 8h45, sem nenhum tipo de intercorrência. Depois, essa paciente ela evolui com uma queda da pressão arterial, então foi iniciada também a administração de droga vasoativa, 13 ml hora de noradrenalina, e ela foi mantida em parâmetros ventilatórios iniciais com a PIP de 8, FiO2 de 50% e saturando 95%. Foi feita sedação iniciada dexametasona 6 mg a dia. Logo após a intubação, a gente já tem uma melhora da gasometria dela. Ela tem uma PDO2 de 105 e um índice de 292. No dia 5 de junho, essa paciente ela evolui com o estado estável hemodinamicamente, sem nenhum tipo de intercorrência. A gente, no exame laboratorial, ela teve piora de alguns padrões infecciosos, ela tem um aumento do leuco, principalmente as custas segmentados. Ela começa a fazer um ataque cardíaco de 121, episódios febris, mas como ela estava com parâmetros respiratórios estáveis, foi optado por reduzir a FiO2 dela para 30%, suspendeu o bloqueador neuromuscular e foi mantida a antibioterapia que ela estava fazendo desde que ela saiu da UPA de Caruaru. No dia 5, no plantão noturno, sai o teste de SWAB dela, que foi colhido na admissão, que deu positivo para a Covid-19.
Mas como ela se mantinha ainda com todos os parâmetros dela estáveis, a gente reduziu ainda mais a FiO2 dela para 25% e fez o desmame da droga vasoativa. Até porque a gasometria dela sempre vinha mostrando melhora. O índice de perfusão dela nesse dia estava de 392. No dia 6 de junho, como a paciente permanecia com estável, os parâmetros laboratoriais dela tinham leuco estável, PCR em queda, e ela estava com parâmetros ventilatórios mínimos, com a PIP de 7 e a FiO2 de 21, e bons parâmetros na gasometria, foi feita uma tentativa de extubação nessa paciente para retirar a sedação, mas ela evoluiu com agitação psicomotora, um ataque de dispneia, então foi retornada essa sedação em doses baixas, foi feito o retorno da droga vasoativa, mantido ela num parâmetro respiratório com a PIP de 8, um FiO2 de 25, e foi feito o corticosteroide betametasona para maturação pulmonar. A primeira dose foi feita no dia 6, a segunda dose no dia 7 de junho. No dia 7 para o dia 8, essa paciente tinha uma boa gasometria, então foi feita uma segunda tentativa de desmame dos sedativos e de extubação, que foi realizada com sucesso. Então, no dia 8 de junho, essa paciente conseguiu ser extubada. E logo depois da extubação, ela saiu e foi direto para o catéter nasal a 2 litros por minuto. No dia 8 ao dia 10, depois dessa extubação, essa paciente começa a evoluir com quadro de taquipneia. Quando a gente conversava com ela, ela negava qualquer tipo de desconforto respiratório e se queixava só de uma mialgia intensa. Então, a gente prescreveu para ela um tramadol para ver se esse quadro de taquipneia não era secundário a essa crise álgica que ela estava tendo. Ela foi iniciada a terapia com VNI diária para ela, foi mantido o cateter nasal a 2 litros por minuto, e no dia 10 ela terminou a antibióterapia com ceftriaxona e azitromicina. Com o cateter nasal de O2, os parâmetros dela continuou bons, ela estava com a P de O2 de 132, saturando 99% e um índice de ventilação-perfusão de 489. No dia 11 de junho, como essa paciente tinha bons parâmetros respiratórios, mas continuava com a taquipneia, a gente entrou em contato com a equipe de pneumologia aqui de serviço, que sugeriu um quadro de BUP, que seria uma bronquiolite obliterante com pneumonia à organização, que é uma sequela secundária ao Covid-19. Então, para ela, a conduta foi manter a terapia diária com a VNI e suspendeu dexametasona e inicial prednisona 1 mg por quilo dia para fazer o tratamento empírico dessa BUP. No dia 12 ao dia 13, como essa paciente ela permaneceu estável, não tinha mais critérios para se permanecer na UTI, já conseguia se alimentar por via oral, foi retirado a sonda, não tinha nenhuma queixa, foi optado por dar alta para ela e encaminhar ela para a enfermaria obstétrica Covid aqui de serviço. E como ela tinha uma boa gasometria, ela chegou no dia 14 de junho na enfermaria obstétrica aqui, sem uso de catéter de O2, em ambiente. No dia 14 de julho, ela foi admitida na nossa enfermaria. Ela se queixava de tontura ao se levantar, tosse, mialgia. A exame físico, ela estava um pouco taquicárdica, com uma frequência de 120, uma pressão de 11 por 6, uma frequência respiratória de 28, saturando 95 em ambiente. Foi realizada uma gasometria dela que mostrava uma PDO2 um pouquinho reduzida, de 72. E como ela ainda continuava um pouco taquipneica, foi conversado com a paciente e ela concordou que para ela seria mais confortável ficar com o uso do catéter. Então, a gente colocou novamente o cateter nasal para ela, 1 litro por minuto. Foi realizada também a ultrassom obstétrica, que não deu nenhuma alteração, e ela continuou em acompanhamento com a fisioterapia respiratória, fonoaudiologia e a pneumologia aqui de serviço. Quando a gente chegou para avaliar essa paciente no dia 15, ela referiu que durante a madrugada ela retirou esse cateter nasal, porque já estava se sentindo bem, sem nenhum tipo de desconforto respiratório. No exame físico, ela tinha uma frequência de 122, a pressão de 100, a frequência respiratória dela tinha melhorado, 20 pulsões por minuto, ela estava saturando 96% em ambiente. A gasometria dela mostrava uma redução ainda da PDO2 para 63, só que a gente entrou em contato com o serviço de pneumologia e foi decidido em conjunto a gente tentar manter essa paciente 48 horas sem esse cateter nasal para ver como seria a evolução dela. Como já fazia mais de 21 dias desde o início dos sintomas dessa paciente, a gente transferiu ela para a enfermaria não Covid aqui do serviço. Bom, no dia 16 de junho, ela chegou na enfermaria não Covid, ficou em observação sem esse catéter nasal, evoluiu bem, sem nenhuma intercorrência. Durante esse período, a gente realizou ainda a rotina do terceiro trimestre dela, sendo que não deu nenhuma alteração, repetiu o carboidrato dela, que não negativo. E como essa paciente evolui bem, e tinha a possibilidade de ser acompanhada a nível ambulatorial, no dia 17 de junho, ela recebeu alta no nosso serviço. Junto da alta, a gente já deixou marcado para ela um acompanhamento ambulatorial com a pneumologia aqui do serviço para tratar as sequelas secundárias à Covid.
Foi marcado também um retorno com 15 dias aqui para a realização da ultrassom obstétrica com a medicina fetal. A gente ofereceu à paciente a possibilidade dela ser acompanhada aqui no serviço, no nosso pré-natal de alto risco, mas ela disse que desejava continuar o acompanhamento dela do pré-natal na sua cidade, com a médica que já lhe acompanhava. E a gente realizou, antes de ela receber alta, uma conversa com a paciente, encaminhou uma carta escrita à mão à profissional de saúde que fazia o acompanhamento pré-natal com essa paciente, explicando para eles a importância desse grupo de risco de gestantes e puérperas da vacinação contra a Covid-19. E aqui a gente só trouxe uma imagem mostrando a evolução radiológica dessa paciente durante o período de internamento. Essa primeira aqui do dia 2 foi o raio-x que ela fez na UPA de Caruaru, onde eles suspeitaram de uma pneumonia comunitária. E aqui no dia 16 a gente já vê um padrão radiológico muito melhor, ainda com um pouco de sequela, mas bem melhor em relação ao início, quando ela chegou. Bom, é isso. Agora eu passo a palavra para a Yasmin, que vai discutir um pouquinho com vocês. Pode continuar aí, se quiser. Coloca porque tu pode passar o slide, né? Dando continuidade à apresentação, hoje vim trazer um pouco de alguns pontos importantes do que onde a gente poderia ter agido para evitar que essa paciente chegasse a um quadro tão grave. Epidemiologicamente, os casos de Covid, no geral, chegam a aproximadamente 18 milhões de pessoas no Brasil. Os casos por CIRAG grave chegam a aproximadamente 1,5 milhão, e em gestantes e puérperas chega aproximadamente a 15 mil casos, correspondendo a 1% dos casos de CIRAG. E acredita-se que para cada morte materna haja pelo menos 30 casos de morbidade materna grave. No início de junho, segundo os levantamentos do sistema do CIVEP-GRIPE, aproximadamente 1.200 mortes maternas por conta de Covid foram notificadas no Brasil. E dessas pacientes, 59% das grávidas e puérperas que faleceram não tinham comorbidade. Nós temos uma legião de órfãos da Covid que a gente poderia estar evitando se a gente conseguisse vacinar essas gestantes e puérperas. Eu trouxe aqui dados do CIVEP também, comparando os óbitos maternos com as comorbidades que são mais frequentes da gente, que são doenças do sistema cardiovascular e diabetes. Apesar de, proporcionalmente, as gestantes com diabetes e com hipertensão evoluírem para óbito, as que não têm nenhuma comorbidade ainda representam um número expressivo de óbitos maternos por conta da Covid. Falando um pouquinho sobre a transmissão, como todo mundo já sabe, a transmissão da Covid ocorre através de secreções de salivas, tanto por gotado direto com gotículas e aerossóis, quanto por contato indireto. Contaminação da mão, que leva a contato de olhos, narinas e boca, e faz com que ocorra essa transmissão. Há a possibilidade de transmissão vertical, casos raros. Acredita-se que o SARS-CoV-2 necessita de enzimas, da enzima conversora de angiotensina, que ela é pouco expressa na placenta. Então, há pouca contaminação, porém, quando há um quadro de isquemia placentária, pode ser que ocorra essa transferência tanto de anticorpos de IgM quanto do próprio vírus. Por isso que alguns estudos observaram a presença da realização de um swab nasal do RN e foi identificado o vírus. A prevenção, segundo o Ministério da Saúde, deve ocorrer com isolamento dos casos e contatos, distanciamento social, uso de máscaras, práticas de higiene, incluindo etiqueta respiratória, lavagem correta das mãos com água e sabão e a vacinação. O isolamento de contato serve para separar essas pessoas infectadas com Covid das que não estão. Na emergência, a gente faz uma triagem dos sintomáticos respiratórios com atendimento em locais separados e o fluxo dependendo de cada hospital. E para os casos leves, recomenda-se o isolamento das sintomáticas em domicílio com acompanhamento na unidade básica de saúde. O distanciamento social, a Lei 14.151, de 12 de maio de 2021, determina que durante essa emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, a empregada gestante deverá permanecer afastada de suas atividades de trabalho presencial sem prejuízo à sua remuneração. Isso já era a orientação do Ministério Público do Trabalho, através de uma nota técnica, mas a partir de maio ela passou a ter força de lei.
A empregada vai ficar à disposição para exercer atividades em seu domicílio, através de teletrabalho, trabalho remoto ou qualquer outra forma de trabalho à distância. O pré-natal, as gestantes de risco habitual, a gente pode até espaçar mais essas consultas, e algumas podem ser feitas até por telemedicina, e as gestantes de alto risco devem manter o pré-natal presencial, porém, mantendo todas as medidas de distanciamento social já recomendadas. O uso de máscaras, aconselho o uso de máscaras, como na população em geral, como medida de prevenção para controle da propagação do Covid. As máscaras podem ser tanto para proteger as pessoas saudáveis, para evitar a inalação das gotículas, quanto para evitar a transmissão das pessoas que estão doentes, como controle da fonte. Prática de higiene, principalmente a higienização das mãos, é uma das medidas de prevenção de diversas doenças, e a Covid-19 é uma delas. E ocorre quando a mão contaminada entra em contato com olhos, nariz e boca dessas pessoas. A vacinação. A gente tem segurança que a vacinação é de categoria B, é produzida por meio de plataformas de vírus inativado por vetor viral ou por RNA mensageiro. Algumas dessas tecnologias já são utilizadas no Programa Nacional de Imunização, como a vacina da influenza, e outros trabalhos já mostraram que essas vacinas são de segurança para aplicação nas gestantes. A nota técnica de março de 2021 recomenda a vacinação para gestantes com algumas comorbidades pré-existentes, que já eram recomendadas no Plano Nacional de Atualização da Vacina, que essa vacina poderia ser oferecida a gestantes sem comorbidades após a avaliação dos riscos e benefícios, e que para as lactentes e puérperas também deveriam pertencer aos grupos prioritários. Em abril de 2021, pela nota técnica 467, o Ministério inclui todas as gestantes no grupo prioritário. Porém, após um evento adverso, que eu vou explicar mais para frente, em maio de 2021, foi suspenso temporariamente a vacinação com a AstraZeneca Oxford nas gestantes e puérperas. Houve uma interrupção da vacinação nas gestantes sem comorbidades e continuação das gestantes com comorbidades. Em nenhum momento, as gestantes e puérperas menores de 18 anos foram inclusas no programa de vacinação. Porém, o estado do Pernambuco continua mantendo a vacinação de gestantes e puérperas, independente das condições pré-existentes, conforme a nota técnica número 28 de 2021. A gente sabe que a vacinação é segura, que a gente vê o número de gestantes que complica, com menos que não tem comorbidades, e se tem segurança, se eu tenho disponível, por que não vacinar? Então, o que precisa urgentemente é que esse programa de vacinação seja disponível para todos os estados, que não é o que está acontecendo atualmente. Sobre os eventos adversos, um evento adverso pós-vacinal é a ocorrência de qualquer ocorrência médica indesejada após a vacinação. Pode ser sintoma, doença ou achado laboratorial. Os estudos realizados após o início da vacinação, de janeiro e fevereiro, pelo Ministério da Saúde, evidenciam que, na maioria dos casos, foram classificados como não graves e ocorreram no sexo feminino. Ainda sobre os eventos adversos, no início da vacinação das gestantes e puérperas, houve a notificação de um evento adverso grave com uma gestante no estado do Rio de Janeiro, com a suspeita de uma síndrome de trombose com trombocitopenia, que tinha uma possível associação causal com as vacinas com vetor viral não replicante. Porém, o mecanismo a fisiopatologia dessa síndrome, apesar de que nas gestantes e puérperas a gente sabe que tem elas têm uma propensão maior a trombose e sangramento, a fisiopatologia da síndrome não tem nada a ver com o processo de gestação e puerpério, ou seja, não tem uma relação causal direta. E os dados que nós temos disponíveis até o momento é altamente provável que o risco-benefício da vacina ainda se mantenha favorável. Aqui a gente traz uma relação da proporção do risco de trombose da vacina AstraZeneca com a Covid-19. Então, além disso, que para cada risco de ocorrência da síndrome de trombose com trombocitopenia, a gestante com Covid tem um risco 20 vezes maior de morte. Sobre as contraindicações, as únicas pessoas que não poderão fazer são aquelas que apresentam uma reação anafilática grave
associada com alguns dos componentes da vacina. A do Butantan com o hidróxido de alumínio, o hidrogênio fosfato de sódico, dentre outras, e a Pfizer se tiver associada com algum histórico de reação anafilática grave, inespecífico. Além disso, é importante lembrar que tanto a Febrasgo quanto as sociedades de ginecologia e obstetrícia de países como Estados Unidos, Reino Unido, França, Israel e Canadá recomendam atualmente a vacinação de todas as gestantes contra a Covid, considerando elevados riscos da Covid na gestação. A ICOG recomenda a vacinação para todas as gestantes, recomenda que a equipe que acompanha essa gestante oriente sobre os benefícios, a eficácia da vacina, os riscos potenciais da infecção pela Covid e a segurança da vacina tanto para a mãe quanto para o feto. A FIGO também recomenda a vacinação, reconhece a gravidade da Covid nas gestantes e recomenda a vacinação para essas mães. E o Colégio Europeu de Ginecologia e Obstetrícia também recomenda a vacinação, que a vacinação esteja disponível para todas as gestantes e que essa discussão sobre vacinar ou não seja em acordo com a equipe que está acompanhando e que as puérperas também devem ser vacinadas. Agora, falando um pouquinho sobre o caso, essa paciente estava em trabalho remoto, porém havia esses encontros quinzenais e expunham essa paciente ao risco. Como ela morava em São Caetano, a partir de 14 de maio de 2021, Caruaru, que seria o polo que atenderia o município, iniciou a vacinação com a distribuição da vacina da Pfizer e a gestante foi orientada a não ser vacinada devido a uma urticária associada à cefalexina. A gente sabe que não tem comprovação dessa associação. Agora, no mês de junho, a gente iniciou aqui no IMIP um carimbo para avaliar as nossas gestantes que internam. Para a gente ver quem tomou, quem não tomou a vacina, onde que a gente pode agir, o porquê que não tomou, se foi por falta de orientação, se foi por medo, se foi para a gente poder agir e tentar evitar que casos graves como o da nossa paciente aconteçam. E, para finalizar, para cada mãe que morre, há uma família que sofre, há uma comunidade que se torna mais fraca e é um país que fica mais pobre. Então, se a gente pode agir contra a Covid na vacinação, a gente deve agir com bastante firmeza, orientar as nossas gestantes e as nossas puérperas de que elas necessitam ser vacinadas para que casos graves não ocorram mais. E é isso, obrigada. Bora. Muito bem. Parabéns, caso muito bonito, uma apresentação muito bonita. Acho que o caso de vocês é para a gente fazer algumas reflexões importantes, né? E eu acho que a gente precisa começar a divulgar e falar da vacina. Além de falar da vacina, tem que continuar falando para a nossa gestante que, mesmo vacinada, ela tem que continuar com o distanciamento, com a higiene e com o uso de máscara. Aqui em São Paulo, eu não sei como é que, depois o professor Zaconeta fala como é que está na região dele, né? Mas aqui em São Paulo, a SOGESP, ela encabeçou uma campanha. A gente está tendo divulgação para a população, a gente está fazendo live para a população, acho que isso está sendo muito bom, interessante, para esclarecimento. Aqui o governo, né, de São Paulo, ele pede só que tenha o comprovante que a paciente está grávida, claro, né, para saber, porque ela está indo tomar vacina, mas aquele relatório que foi orientado e pedido não se está mais fazendo. Então, a gente está ampliando aqui a divulgação e a orientação para a vacinação, né? Lembrar que pelo Programa Nacional de Imunização, são 2 vacinas que devem ser oferecidas à gestante, né? A vacina Coronavac ou a Pfizer. Uma das grandes perguntas que as nossas, aqui nas lives, as mulheres têm feito, né? É qual que é a preferência? Não, então a gente tem que explicar que não tem preferência. A vacina boa é aquela vacina que está no braço. É a que tem, né? Que ela não é para escolher nenhuma vacina, que é para chegar e tomar a vacina. Eu não sei, aí no estado de vocês, pelo que eu entendi, também vocês estão oferecendo, estão divulgando e estão fazendo
uma campanha importante para vacinação, né? Aqui no estado, desde o começo, a gente está divulgando bastante. Pernambuco, desde o começo também, não tem nenhuma restrição em relação a fatores de risco, então são todas as gestantes. Foi feita uma campanha muito grande e o estado fez essa escolha, né? E foi separado a Pfizer para fazer essa vacinação. Então, agora, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa, todos os estados, a nação como um todo, intensificar, porque apesar disso tudo, a gente vê que o percentual de gestantes se vacinando ainda é baixo, né? Então, aquele carimbo mesmo que a gente colocou é porque a gente pensou que, começando naquela época a vacinação, agora a gente já veria um grande reflexo no número de internamentos, no número de pacientes graves, e a gente não tem visto isso assim, de uma forma tão importante, e aí a gente começou a fazer, fez aquele carimbo, a gente começou a perguntar para as mulheres, vocês se vacinaram, não se vacinaram? E a gente estava vendo que muitas não se vacinam. E aí fizemos o carimbo e não para nossa surpresa, os primeiros carimbos todos foram, não fez vacina, a minha mãe não deixou se vacinar, eu tenho medo de me vacinar, porque eu acho que a vacina vai causar alguma coisa. Então, por isso que a motivação da gente, quando a gente escolheu esse caso, a gente achou importante, porque essa paciente, ela ficou com essa sequela pulmonar, e isso é algo que eu acho que precisa ser discutido, não é só morrer de Covid. Morrer de Covid é algo. A sequela, a geração de sequelados dessa doença vai ser enorme. Então, isso é importante, mas a gente achou que a gente deveria dar uma importância para a vacinação, porque está indisponível e as pessoas não estão indo se vacinar. Então, é muito importante a gente trazer aqui isso para a discussão, para disseminar, para capilarizar isso por todos os lugares. Essa paciente teve acesso à vacina e a médica que acompanhava ela por um motivo não justificado orientou que ela não se vacinasse. Então, por isso que a gente achou tão importante discutir isso em relação a esse caso. Ótimo. Uma coisa muito interessante que já tinha sido levantada pelo professor Schevernack da FIGO é que não basta a vacina estar disponível ou utilizar o termo foi liberada para gestantes. O obstetra, ele tem que recomendar, ou seja, nós temos que recomendar e nós temos que falar no plural e no singular. Eu recomendo e dizer, nós recomendamos, nós como Sociedade de Ginecologia já fizemos essa avaliação de risco-benefício. Doutor, mas tem algum risco? A doença tem mais risco. Isso. Já foi feita essa avaliação. É importante que o obstetra recomende a vacina. É por isso que está sendo feita, Saconeta, essas lives, porque tem muitos ainda, infelizmente, ainda tem muitos ginecologistas e obstetras que estão na dúvida, né? Então, acho que a gente precisa informar os colegas. Então, essa ação que está sendo feita aí no estado de Pernambuco, né, a ação que nós estamos fazendo, acho que ela é importante. A gente precisa informar os nossos colegas que a vacina é importante, que a vacina pode ser feita, que, como foi falado aí pela aluna, né, a vacina, a plataforma da vacina já foi usada em outras vacinas que a paciente gestante já utiliza, que ela é classificada como classe B. A gente precisa avisar para a gestante que classe B é o remédio que ela toma para náusea, para vômito, e que está na banca da farmácia, que ela compra sem receita. Então, que ela pode tomar a vacina porque é segura. E outra coisa, precisa explicar para a grávida o risco da doença, porque às vezes elas acham que a vacina vai trazer um maior risco, e não, né? Mas a gente teve na live muitas dúvidas de colegas e muitas pacientes dizendo que os colegas não estavam recomendando, né? Então, acho que a gente precisa informar os nossos profissionais de saúde em relação a essa vacina. Eu queria aqui fazer um tópico, achei muito interessante, a aluna disse,
trouxemos esse caso para ver o que fizemos errado, mas eu queria pontuar uma coisa que foi feita tremendamente certa. Esta paciente estava numa unidade básica de saúde no 10º dia da doença e foi encaminhada para a UPA de Caruaru de maneira oportuna e foi encaminhada para a UTI do IMIP de maneira oportuna. Então, esse é um recado central para evitar a morte materna. Não esperar a paciente estar com critério de UTI para transportá-la para um lugar de maior complexidade. Então, se você está na unidade básica de saúde, você está frente a uma paciente que que está piorando, oportunamente você tem que alocá-la. Se você tem, qual é o momento para você pensar em encaminhar a paciente para um lugar com UTI? No momento em que você precisa de oxigênio. No momento em que está colocando a cânula, você já tem que providenciar tudo para encaminhar essa paciente para um centro que possa atendê-la. Acho que, como estava num dos slides que a nossa colega mostrou, temos pacientes que morreram sem ter acesso à intubação, e temos pacientes que morreram sem ter acesso a nenhum tipo de suporte de oxigênio. Então, esse transporte precoce, eu acho que foi um ponto alto da apresentação e que não queria deixar passar em branco. Eu acho que a aluna não precisava ter colocado que a gente errou, porque não errou. É o que talvez pudesse ter melhorado. Né? Não, é porque assim, eu acho que dessas reuniões, nós temos aprendido, eu acho que o professor Zaconeta vai falar a mesma coisa que eu, a gente tem aprendido muito com todo mundo, né? E é diferente um atendimento numa cidade, numa metrópole, como acontece, por exemplo, em Recife, e nas cidades do interior. E esse atendimento, ele também é diferente em várias regiões e tem as suas peculiaridades. Então, por exemplo, a gente já viu que no estado do Amazonas, o transporte fluvial ele é importante, aliás, não só no Amazonas, em outras regiões, e que talvez o atendimento lá, a pessoa ela tem que estar mais atenta, quem está na unidade básica, para poder transportar essa paciente até antes desses quadros que a gente coloca aqui, que chama atenção, né, de piora. Por quê? Porque ela tem um tempo maior. Aqui, por exemplo, 100 quilômetros, a pessoa gasta 1 hora, né, 1h30. 100 quilômetros em alguns lugares em que a estrada é de terra, às vezes vai gastar 3, 4 horas, ou às vezes, na dependência, até mais de meio-dia, né? Então, as pessoas precisam estar aptas para fazer o diagnóstico um pouquinho antes. Então, eu acho que isso é importante a gente frisar. Por isso é que, desde o começo, que nem o professor Zaconeta comentou, que quem é da unidade básica é extremamente importante. Por quê? Porque ele vai ter o primeiro contato com a paciente e precisa ter um controle importante dessas mulheres. Então, alguém da unidade básica, na hora que se faz o diagnóstico de COVID na paciente, ele tem que manter o contato, ou telefonar, ou uma forma, né, de ter contato com essa paciente, de perceber se essa paciente está piorando ou não, para poder tomar um cuidado maior, né, um atendimento melhor. Oi, doutora Cristina, doutor Alberto, Gláucia Guerra, aqui do IMIP. Estão me ouvindo? Muito prazer, muito Bom prazer. dia, professora Gláucia. Muito prazer. Prazer grande em te ver. Bom dia a todos. Esse caso eu achei muito interessante trazer, porque, na verdade, como alguns colegas se afastaram por atestado médico, eu tive que ir para a enfermaria, não Covid. Então, eu desloco, aí eu combino com a menina, vocês só para a enfermaria Covid, e eu vou ver a não Covid, que já passou a época, né? Por causa da minha idade, eu sou a mais velha do mundo. Então, resultado. Quando eu cheguei na enfermaria, aí a doutora Ana disse, doutora Gláucia, ela não quer fazer ultrassom da medicina fetal. Aí eu estranhei, porque eu digo, geralmente as pacientes adoram fazer ultrassom. E eu fui lá falar com ela. Aí ela dizia assim, não, doutora, eu não quero fazer, porque eu sei que aqui o IMIP é um centro de estudo, que os estudantes precisam aprender tudinho.
Mas eu já fiz um ultrassom lá embaixo e está tudo bem. Eu digo, porque na verdade, como você teve Covid de uma forma grave, se o pessoal aqui da medicina fetal desse outra olhada, seria bom. E ela continuava resistindo às coisas. Então, eu combinei com as meninas, minha doutora, eu acho que ela está em condições de alta. Vamos dar alta a ela, né? Hospitalar. Ela não quer voltar para o serviço. Eu digo, tudo bem. Aí eu disse, dê alta e eu vou conversar um pouco com ela, mas eu quero conversar sozinha. Tá bom. Aí eu chamei ela, Aline, você pode vir aqui conversar comigo? Posso. Aí ela sentou na sala e eu conversei. Eu digo, Aline, veja bem, eu faço parte da coordenação aqui com todos. E assim, eu estou estranhando porque você não quer fazer ultrassom, não quer mais fazer os exames. E assim, a minha preocupação é assim, você teve algum atendimento ruim, negativo aqui na instituição? Aí ela voltou para chorar, né? Aí ela chorou assim. Eu digo, você foi maltratada, alguma coisa, porque a gente precisa melhorar e eu preciso desse feedback. Ela disse, não, doutora, de jeito nenhum. Foi super bem tratada em todos os setores. Eu estou chorando de emoção, porque eu vou voltar para minha casa e ver minha filha. Doutora, eu estou fora de casa desde o dia 24 de maio. Minha filha já andou nesse período. Minha filha já falou papai, mamãe, e eu não vi nada. E eu estou emocionada, porque eu vou voltar para ela. Se tivesse alguma forma de eu ajudar, eu queria ajudar. Agora, eu estou louca para ir embora. Eu não quero mais ficar aqui para fazer exame. Eu digo, não, com certeza. Eu digo, olha, como você é uma professora esclarecida, está atento aos cuidados, você pode ajudar se você quiser fazer um vídeo dizendo às mães a importância da vacinação. Aí ela disse, tá certo. Eu digo, anote meu celular, qualquer coisa, se você resolver, você diz. Agora, se você for fazer um vídeo que a gente possa apresentar na reunião do Ministério, você tem que autorizar o IMIP a apresentar. Ela, tá certo. Aí ela mandou. Aí eu mandei, oi, Aline, é Glaucia. Ela, oi, doutora. Tá bom, amanhã eu faço um vídeo, é porque eu vou me arrumar, viu, doutora, para fazer o vídeo. Eu digo, tá bom. Aí, o final dessa apresentação, eu quero mostrar o vídeo a vocês que ela fez. Que coisa maravilhosa, professora Glaucia. Pronto, aí depois, Leila, né? Se quiser, Pode passar o vídeo. E passa o vídeo que é curtinho. E depois a gente... pode botar, Ronaldo. O que a professora falou é extremamente importante. Meu nome é Aline, resido em São Caetano, Pernambuco. Estou gestante e fui infectada pelo coronavírus. Meu caso foi extremamente grave e precisei passar por um processo de intubação. O vírus atacou principalmente o meu pulmão. Foram 17 dias de internação. E agradeço ao tratamento do Hospital IMIP e a todas as pessoas que trabalham no Hospital IMIP. Gestantes, somos da área de risco. Protejam-se, tomem a vacina, usem máscara. Eu autorizo o Hospital IMIP a publicar este vídeo para salvar vidas maternas. Que coisa linda, gente. Muito emocionante esse vídeo, viu? Eu queria, vamos ver se tem se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu queria mostrar algumas poucas lâminas para vocês, se vocês me permitirem, para fazer o gatilho da discussão aqui. Vocês estão vendo meus slides? Não? Agora sim. Não. Apenas eu queria mostrar aqui brevemente, bom, esse é o logo do nosso grupo de trabalho. O que está acontecendo na segunda onda? Já teve uma publicação inglesa, mostrando que eles, na primeira onda, esse é um hospital que só recebia pacientes para ECMO, que na primeira onda, em 150 dias, receberam 34 pacientes, e na segunda onda receberam o dobro. E que
E perguntando se as novas cepas seriam mais agressivas. Então, vejam estes dados que nós temos aqui, vejam vocês na coluna da esquerda, que em 2020, de março a dezembro, tivemos 453 casos. E em 2021, até junho, o dobro. E, mais importante, na tabela da direita, é a letalidade. Vejam que a letalidade em gestantes, em 2020, era de 5,5, e a letalidade em gestantes, em 2021, o dobro. Então, primeiro, eu gostaria de saber, vou fazer uma pausa aqui, gostaria de saber dos colegas do IMIP, se eles também tiveram essa percepção de que estamos vendo quadros piores nessa segunda onda. Oi? Acho que está sem som. Pronto, está ouvindo agora? Sim. Pronto. Nós Sim. também tivemos essa percepção, Alberto. A gente tem notado um aumento importante no número de óbitos. Por exemplo, no ano todo passado, a gente teve 11 óbitos. Agora, hoje, essa madrugada, nós tivemos já o 13º, e nós estamos ainda em junho, né? Então, com certeza, isso a gente tem observado. As pacientes, elas chegam com idade gestacional mais precoce, elas têm um quadro que se agrava mais rapidamente e a gente tem tido também um aumento de óbitos. Isso é algo que a gente tem percebido, sim. Ótimo. Então, este é mais um argumento para a gente reforçar a vacina, né? A outra coisa que eu queria discutir com você, olha que interessante, este gráfico foi feito pelo professor Alan Atanaka, da Escola Paulista, que em 2020, 10 óbitos maternos por semana, e em 2021, 44 óbitos maternos por semana. Olha aqui, mostrando de maneira bem gráfica aquilo que vocês também estão sentindo no centro de vocês. E outro aspecto que eu queria discutir é que tem um fator de risco que nós estamos esquecendo, gente. Quando a gente encontra uma paciente na unidade de saúde e ela é obesa, a gente se preocupa. Quando ela é cardiopata, a gente se preocupa. Quando ela é diabética, ela se preocupa. Mas um fator de risco que já foi apontado por um grande estudo, IUCOS do Reino Unido, foi que a partir do final do segundo trimestre, início do terceiro trimestre, as pacientes evoluem de maneira pior. Vejam vocês, esses são os dados em azul, 2020, e em laranja, 2021. Veja que tanto o ano passado como este, as mortes, elas se concentram em pacientes no terceiro trimestre e puérperas. Então, é importante que a gente, quando vai... vejam que nós consideramos um quadro moderado quando a paciente tem tosse ou febre persistente, mais um fator de risco. E entre esses fatores de risco, além de diabetes, doença cardiovascular, obesidade, hipertensão, temos que colocar terceiro trimestre. Tá bom? Então, assim, paciente a partir de 24, 26 semanas, ela tem um fator de risco associado e tem que ser considerada como um quadro moderado e tem que ser atendida num quadro de maior complexidade. É isso que eu queria dividir com vocês. Vou parar de compartilhar. Outra questão que eu acho que a Febrasgo aí nesse caso pode falar é recomendar para as federadas ao presidente da SOLOP, por exemplo, falar sobre a vacina. Minha gente, a gente médico não pode ter discordância nem dúvida. Eu tenho um médico que foi formado aqui no IMIP, fez pré-natal e orientou a gestante a não se vacinar. Então, assim, eu fico impressionada com essa dúvida que os médicos questionam em relação à vacina. A vacina saiu rápido porque tem tecnologia e teve muito dinheiro investido porque os países ricos foram atendidos. Então, eu não sei como os médicos começam a questionar. Então, eu acho que a Febrasgo tem que se posicionar, tem que aparecer na mídia e pedir para as federadas. Porque isso aí é para salvar vidas maternas, né? Então... Mas a Febrasgo, ela já se posicionou, né?
Agora, os presidentes, por exemplo, eu posso falar sobre aqui a Sogesp, o estado de São Paulo. A gente já está fazendo campanha, e eu acho que a gente precisa avisar os riscos, que eu acho que das perguntas que mais chegaram para a gente, porque essa semana toda a gente está fazendo live para informação. Então, as perguntas que foram mais feitas pelas pacientes eram, primeiro, quando pode tomar a vacina? Então, a vacina, ela pode ser dada em qualquer momento da gestação. Então, as pessoas perguntavam, tomei a vacina e fiquei sabendo que eu estava grávida depois. Então, o que a gente estava dizendo? Parabéns, você está grávida e que ótimo, já tomou a vacina. Se não tomou, procure para tomar a vacina, primeiro, segundo e terceiro trimestre. Outra pergunta, aumentam as alterações, os riscos? Não. Os trabalhos, e já tem número grande de pacientes gestantes que foram vacinadas, não apresentaram nem aumento de abortamento, nem de prematuridade, e os riscos de malformações foram semelhantes da população geral. Então, a gente pode tranquilizar as pacientes. Outra coisa que elas também perguntam, se elas tiveram Covid, se pode tomar a vacina. Então, pode tomar a vacina depois do Covid. Quando? Então, aí a orientação é de 30 dias do sintoma inicial ou 10 dias de cura, né, de melhora da sintomatologia. O que mais se usa são os 30 dias. Outra pergunta, é que eu estou passando para vocês porque eu acho que isso é o que todo mundo vai ficar perguntando. Paciente que tomou a vacina, qual que ela tem que tomar primeiro? Do H1N1 ou do Covid? Ela vai ter que tomar primeiro aquela que está disponível. Então, se ela chegar no posto e tiver o H1N1, toma H1N1. E aí, depois, toma do Covid. Se tem a do Covid, toma do Covid e depois dá o prazo e toma do H1N1. A gente está falando do Covid, mas muitas pacientes não tomaram nem a do H1N1. Então, a gente tem que falar também que precisa tomar todas as vacinas, né? E o intervalo entre uma vacina e outra de 15 dias, tá certo? Outra pergunta, a vacina pode dar reação? Pode, mas a reação costuma ser pequena, né? Dor local, febre, mal-estar. E aí as mães perguntam se o feto vai sentir isso. Não, o feto não vai sentir e nem vai ter repercussão. Outra coisa, se os fetos vão estar protegidos. A gente ainda não tem essa resposta, mas parece que, como as outras vacinas que a gente já conhece, que já usa na gravidez, né? A vacina a difteria, tétano e coqueluche, que a gente dá justamente porque se provoca a produção de anticorpos, né, nos fetos, e quando eles nascem protegidos. Então, tudo pode, a gente não tem resposta para isso, mas pode ser que haja uma certa proteção. Então, a gente tem que estimular essas mães a fazerem uso da vacina e informar os nossos colegas que eles devem estimular também o uso da vacina, recomendar, porque não é só o Brasil que está fazendo isso, né? A gente tem órgãos importantes, como já foi falado, a FIGO, a COG, a Sociedade do Canadá, tem várias entidades, fora todos como é que se fala, o respaldo das entidades que nós temos aqui, que é a FEBRASO e cada uma das sociedades específicas no nosso país, né? Obrigado. Professora, tem uma pessoa chamada Sandra levantando a mão. Eu não consigo ver todas as mãozinhas, então vou pedir que quem quiser falar, pode falar, Sandra, por gentileza. Bom dia a todos. Eu sou médica da Unidade Básica de Saúde Ilha do Maruim, em Olinda, Pernambuco. Nós não temos problema com vacina para gestante lá, a não ser a questão da busca ativa das pacientes, que a gente sempre está fazendo. Mas mesmo a paciente que não é cadastrada, essa paciente a gente tem a opção de levar logo para fazer a em relação, não só a gestante, como qualquer paciente que apresente a chikungunya e tenha o edema articular que permanece durante bastante tempo. Qual o período de tempo que a gestante pode tomar vacina
após a chikungunya, porque a gente sabe que o edema articular demora durante algum tempo. Então, ali há um processo inflamatório. Então, se ela pode tomar a vacina, mesmo com edema articular. Está sem som, Zaconeta. Sandra, nós temos uma máxima em nossa escola, é que a gente nunca mente, não tem vergonha de falar, não sei. Então, a princípio, ou seja, se uma paciente que ela saiu da fase aguda e tem a dor articular residual, ela poderia tomar a vacina da Covid-19. No entanto, eu coloquei meu e-mail aqui no link. Vou lhe pedir, por gentileza, para você me dar um oi por e-mail, tá bom? Que eu vou te dar essa resposta bem consolidada daqui para amanhã. A menos que alguém aqui no auditório tenha essa resposta, como eu não a tenho, prefiro lhe dar meu e-mail e vou lhe responder com bases mais sólidas nas próximas horas. Muito obrigada, porque sempre eu fico, a paciente vai e volta, o edema persiste e eu fico sem poder dar uma resposta. Fico com medo de não fazer a vacina, mas por isso que eu fiz a pergunta. Pois, agora aí tem meu e-mail, agora somos dois com uma dúvida, nós vamos atrás. Eu também não sei, Zaconeta, mas eu acho que aí você tem que ver risco-benefício. E o risco do Covid, de complicações, ele é muito pior. As contraindicações foram aquelas que a aluna comentou, que são as contraindicações alérgicas, de choque anafilático, e de coisas da composição mesmo da vacina. Então, eu acho que, eu vou olhar, mas eu acho que não deve ter contraindicação, não. Ok. Eu vou dar um oi para o seu e-mail, tá bom, Zaconeta? Obrigada. Muito obrigado, Sandra. Obrigada, vou esperar seu e-mail e vou lhe responder. Ok, obrigada. Não, eu vou querer a resposta também, Alberto. Eu não sei, mas eu também entraria como Cristina está pensando. Saído da fase aguda, eu acho que risco-benefício vale fazer. E aqui a gente está passando por uma fase de muita chikungunya e dengue. Então, isso vai ser uma dúvida que vai ser muito frequente aqui para a gente agora. Mas, eu nunca li algo sobre isso, mas eu penso que nem Cristina. Eu acho que passada a fase aguda, risco-benefício é melhor fazer. Isso é a impressão que eu tenho. Como é que vocês atuam com H1N1? Porque eu acho que a gente tem que ter o mesmo pensamento. Não é 14 dias depois, né? 15 dias. Então eu acho que deve ser igual, mas a gente vai confirmar. Como em Olinda a gente não tem problema com vacina, o que é que eu faço? Eu prefiro fazer logo a de Covid. Então, sim, eu oriento sempre a técnica de enfermagem, eu junto com a enfermeira da unidade, a gente orienta sempre paciente, chegou, gestante, a gente encaminha de imediato para fazer a vacinação de Covid, e só depois de 30 dias é que a gente faz a da H1N1. Tudo bem. Depois de 15 dias você está autorizado a fazer. 15 dias é um intervalo. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Gente, se eu contar para vocês que o nosso tempo esgotou, começamos 11 horas e chegamos ao meio-dia de maneira assim, vertiginosa. Eu só queria falar mais uma coisa, Alberto. À vontade. Essa preocupação que quem está lidando diretamente com essas pacientes, como eu vejo com vocês, com o pesquisador lá na Inglaterra, com quem está vendo essas estatísticas, né, com a gente aqui, eu vejo que existe sempre uma preocupação, que a gente vê que esses números não estão melhorando, né? E a gente tem essa preocupação. E isso, para mim, entra muito em conflito com o que eu vejo com a sociedade em geral. Eu, às vezes, vejo pessoas que chegam para mim assim, mas está melhorando, né? E eu digo assim, aonde você está vendo isso melhorando? Entendeu? Então, não está melhorando. E na velocidade que as coisas estão sendo feitas, as coisas como estão sendo normalizadas, é como se a gente fosse se acostumar a ter esse número de pessoas morrendo, entendeu? Então, eu acho que é preciso, dentro dessas estratégias também,
de trabalhar a vacinação, também trabalhar com as pessoas a conscientização de que a gente não está vivendo um normal, a gente está vivendo uma tragédia. Não é normal a gente ter 44 gestantes morrendo por semana de uma doença prevenível. Né? Então, eu acho que isso é muito importante, que isso precisa ser enfrentado, porque não é normal. Não é normal essa situação que a gente está vivendo. E eu fico muito triste, porque eu vejo até colegas médicos dizendo assim, parece que as coisas estão se ajustando, né? E eu digo assim, com quem? Com quem? Com você? E a gestante puérpera é um sentinela disso tudo. Então, isso que as pessoas não conseguem ver. Na verdade, eu acho que o grupo de grávidas que estão se vacinando são os mesmos que tinham condições de fazer isolamento social. As médicas que têm carteira assinada, que trabalham em casa, remoto. Então, a população que precisa das comunidades, por exemplo, eu acho que a Febrasgo pode ir nos templos evangélicos protestantes, divulgar a vacina, porque existe uma campanha contra a vacina. Então, é uma luta enorme. Tá? Então, eu acho que a gente tem que fazer TikTok de vacina para distribuir, para divulgar. A gente tem a ciência e a gente tem que invadir os meios que não é ciência, porque parece que o povo domina a situação. Então, isso é grave. Mas, assim, eu acho que o caso foi muito bom, eu acho. Agradecer às meninas que elas apresentaram brilhantemente, prepararam os slides. E, assim, eu acho que elas estão convivendo com o Covid, né? A vida inteira, e eu quero agradecer muito e dizer que elas foram excelentes. Agradecer ao professor Alberto, a professora Cristina e todos, doutora Maria do Carmo de Natal, que sempre está aí. Nossa amiga. Nossa amiga, né? E eu acho que vamos trabalhar em conjunto para esse cenário mudar, né? Eu acho que a gente tem que dar parabéns a todos, e pelo adiantar aqui da hora, né? Porque nós já estamos passando de meio-dia. Eu quero agradecer, quero de novo parabenizar o grupo que fez, que a exposição foi ótima. Eu gostei muito do assunto. Eu acho que a gente tem que prestar mais atenção e falar mais da vacinação. Então, parabéns às alunas, né? Que a apresentação, nossa, foi muito bonita. Eu acho que foi, assim, um assunto bem aproveitado por todos que estavam aqui. E eu vou passar, então, a palavra para o professor Zaconeta também se despedir. Está desligado, professor. Está sem som. Professor, está sem som. Oxe, professor, não está ouvindo, não. Está sem Muito som. obrigado a todos. Já aceitando a proposta do IMIP da gente invadir as redes, nos mandem esse vídeo, porque ele vai viralizar. Esse vídeo tem muito mais impacto que a gente fazer palestras. Mandem para nós e vamos invadir os WhatsApp, TikTok, falando, todos estão a mesma consigna. Recomendamos a vacina. Tudo bem? Obrigado, gente. Boa tarde. Até a próxima. Até a semana que vem. Sim. Tchau, gente. Bota aí, Tchau, gente. por favor, Yasmin.